Apóstolo, tenho 32 anos na fé, tem quanto tempo na fé? 17 anos. Então, tanto no começo da minha fé, já mudou bastante para cá, 32 anos, as coisas estão mudando velozmente, algumas positivas, outras negativas. E também quando você lê a história do passado, dos crentes, dos homens de Deus, mulheres de Deus, a impressão que eu tenho que a geração passada, eu quero saber a sua opinião isso, parece que tinha mais fé do que a de hoje. Parece que o povo está andando um pouco incrédulo. Eu quero saber a sua opinião. E hoje devia ser o povo que tivesse mais fé, porque nós temos tanto acesso a conhecimento, essa facilidade, até aqui no YouTube, ouvindo uma palavra tremenda, gratuito no YouTube, e livros, tem milhares de livros hoje em dia, aí, de ótimos autores, mas dá uma impressão que o povo está sem fé. Será que é eu que estou tendo uma impressão errada? Pastor, olha só. As pessoas falam muito, né? Nos últimos dias o amor se esfriará. Mas tem outra coisa também que vai acabar, que as pessoas não falam. É a fé. Jesus, ele disse, porventura haverá fé quando o Filho do Homem voltar? Então, se tem duas coisas que esfria, é a fé e o amor. São duas coisas que acabam. É tão interessante isso, por quê? Porque a maldade, o que está acontecendo, né, está tomando uma proporção, isso é bíblico. Tanto é que lá em Gênesis, o diabo é representado por uma serpente. Em Apocalipse, ele é representado por um dragão. Então você vê a proporção. Então, nesses últimos dias, realmente a fé, ela vai diminuir. O mais provável é a fé realmente diminuir, mediante o que Jesus falou. Mas o que fazer para guardar essa fé? Aqueles que querem manter uma fé viva. Pastor, o que acende a nossa fé é a ministração da palavra. É a ministração da palavra. A palavra revelada, aquela que vem da boca de Deus, do Espírito Santo. É isso que aviva a nossa fé. É isso que nos dá fé. E eu tenho sentido muita falta, pastor, dessa palavra revelada, né, nos nossos dias. Então, eu acredito que esse também é um motivo. A gente tem muitas coisas, como o senhor falou, no YouTube, temos cultos aí, todo tipo de culto, temos tanta coisa, né? Temos tantas redes sociais, mas o que gera fé é a palavra revelada, é a palavra rema. A palavra rema é aquela que sai da boca de Deus, é aquela que salta das escrituras e que é dada pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que aviva, essa é a palavra que gera fé, essa é a palavra que levanta o homem. Sem essa palavra, sem se alimentar dessa palavra, é impossível ter fé. Quando Elias, 1 Reis, 1 Reis 17, Elias está debaixo do pé de zimbro e o anjo aparece. O que o anjo traz ali? O pão e a água. O que representa aquele pão e aquela água? Representa a palavra e o Espírito Santo, a palavra revelada. Pão sem água, pastor, não desce. Então nós vemos hoje muitas pessoas eloquentes, uma boa oratória, um vasto conhecimento. Mas se não tiver a rema, se não tiver a unção, essa palavra não alimenta. Ela pode alimentar o meu intelecto, mas não o meu espírito. Então o conhecimento, ele alimenta o intelecto. A revelação alimenta o espírito. Poxa, eu amo uma palavra cheia de conhecimento, eu amo alimentar o meu intelecto, eu amo ter conhecimento, eu assisto, eu não ouço só pregações, eu ouço palestras no meu ramo, então a gente precisa ouvir, a gente precisa de conhecimento, mas o que alimenta o espírito é a palavra rema, é ela que é Deus falando, a rema é Deus falando, né? Rema, enquanto a palavra logos é o que Deus já falou, é o que está escrito, a palavra rema é a que é dita hoje. É a rema que faz
a Bíblia ser o livro poderoso que ela é. Não as escrituras em si, mas aquilo que o Espírito Santo ele faz através da palavra. Ou seja, o pão e a água de Elias. Quando Elias comeu do pão, bebeu da água, que representa a palavra revelada, eu falo isso até no meu livro, A Unção de Elias para esses dias. Quando ele bebe dessa água, come desse pão, Elias se levanta e caminha 40 dias, 40 noites até o monte Horebe. E lá ele vai ouvir Deus de novo. Olha que interessante. Então esse pão, essa água sustenta ele até um outro ambiente, onde já tem um outro sustento preparado. Ou seja, é limitado. Durou 40 dias e 40 noites, pastor. Porque isso está mostrando a necessidade que nós temos de se alimentar constantemente. Então não basta eu assistir aqui um podcast, basta eu assistir uma pregação e achar que isso vai me sustentar pelo resto da vida. É por isso que eu preciso ser nutrido, sempre estar me alimentando dessa palavra, da palavra rema, dessa palavra que vem da boca de Deus. E é interessante que, lembrando disso, que lá em Coríntios diz que a letra mata, o espírito vivifica, né? Então... Você até cumprimentou, porque eu costumo usar esse versículo justamente quando eu falo desse pão e da água de Elias. Exatamente. E é interessante também lá do centurião, que foi atrás de Jesus, e Jesus falou, eu vou lá curar seu empregado. Ele falou, não precisa vir, basta apenas uma palavra. Essa palavra pode mudar tudo. A palavra é poderosa, né? Uma palavra. E Jesus, é tão interessante que Jesus se surpreende com a fé. Jesus fala assim, nem em Israel, nem dos filhos de Abraão, dentre os filhos de Abraão, eu encontrei uma fé dessa. E olha só, quem é o pai da fé? Abraão. Ele estava falando, esse camarada aí não é filho de Abraão, mas é uma referência de fé como Abraão. E é tão interessante, né, pastor? Porque a fé... Tem uma coisa que eu tenho falado muito, pastor. Como que as pessoas elas costumam declarar quem tem fé? As pessoas costumam olhar para alguém e falar, olha, vamos medir a fé dessa pessoa pelo que ela conquistou, né? As pessoas costumam fazer isso, avaliar a fé da pessoa de acordo com as suas conquistas. Mas a fé, ela não é medida de acordo com as nossas conquistas. A fé não é medida de acordo com o carro que eu tenho ou a casa que eu tenho. Pelo contrário, a fé ela é medida mediante as minhas renúncias. Renúncia. A renúncia, o que você deixou pelo reino, é a evidência da sua fé, é a medida da sua fé. Quer ver? Abraão, ele em Gênesis 12, Abraão sai do meio da sua parentela. Ele renuncia à parentela e à terra. Em Gênesis 13, ele renuncia Ló, que era mais que um sobrinho. Era um filho adotivo. Em Gênesis 21, ele renuncia Ismael. Em Gênesis 22, Deus pede para ele Isaac. Ele renunciou a Isaac. Tem gente que fala, não precisou renunciar. Ele renunciou. Porque Deus falou, agora eu sei que tu não me nega o seu filho. Ou seja, não é sobre matar Isaac, é sobre a sua intenção. É sobre o que você fez. Abraão matou Isaac aqui, ó. Não precisa mais matar ele. Então você vê o nível, cada vez Deus vai exigindo mais renúncia. Primeiro ele renunciou à parentela. Coisa mais fácil é renunciar a parente. Depois ele renunciou ao filho, o sobrinho Ló. Depois o filho Ismael. Depois o filho da promessa. Então cada nível Deus vai exigindo mais. Quer ver, ó? Quando Jesus se encontra com Pedro lá em Lucas 5. Vamos sair de 1 Reis agora. Lá em Lucas 5, Jesus fala para ele, olha a exigência de fé para Pedro viver o milagre. Vamos para o mar alto e lança a tua rede. Qual é a exigência? É tentar de novo em um lugar que ele teve frustração.
Vamos tentar de novo, aonde você não teve resposta. Ok, é necessário fé para isso? Sim. Pedro lança a rede e pesca. Aí depois Jesus olha para ele e fala assim, ó, Pedro, vinde após mim que eu vos farei um pescador de homens. Aí Pedro deixa a rede, deixa peixe e deixa barco. Pastor, aonde exigiu mais de Pedro? Lançar a rede para pescar ou abandonar tudo para seguir Jesus? Abandonar tudo. Abandonar tudo. Então a fé da renúncia é muito maior do que a fé da conquista. E aquele irmão que não quer renunciar a nada? Aí fica difícil. Alguns já não gostaram dessa parte aqui, não. Essa parte aí, né? Pode... Essa parte aqui, deixa eu acelerar aqui. Não, essa parte Esse aí... negócio de renúncia aí. Esse negócio de renúncia eu não gostei, não. Mas para crescer tem que... Pastor, a sua renúncia vai determinar o que você vai alcançar. É o que você foi capaz de renunciar, de abrir mão, é o que vai determinar aonde você vai chegar. Porque o Senhor jamais vai exigir algo de você que ele não tem algo muito maior para te entregar. Então, quando nós entendemos isso, que quando eu estou abrindo mão de algo, o Senhor pode ter certeza que Deus tem algo melhor e maior. Se você não entender isso, você vai ficar preso em coisas pequenas. Coisas pequenas. Porque quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus estava querendo, porque foi ali, olha que interessante, pastor, quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis 22, a partir do momento que Abraão ia sacrificar Isaac, ali é onde Deus vai legitimar a promessa. Até então a promessa de Abraão, sabe o que era? Isaac. A partir dali, sabe o que virou? Multidões. Porque a partir dali Deus fala para Abraão, a sua descendência será tão grande quanto a areia que está no mar e as estrelas que estão no céu. Olha para o que Deus está apontando. A areia da terra representa os filhos carnais de Abraão, os filhos da natureza humana de Abraão. E a estrela do céu representa a igreja, os filhos espirituais. A igreja não para de crescer. Até hoje cresce. Até hoje cresce os filhos de Abraão. Então ali no Monte Moriá, que Abraão entregou Isaac, ele entregou Isaac e ali Deus multiplicou a semente. Então Deus não te pedirá nada que ele não queira entregar algo maior. Então o Isaac foi só uma semente. Porque Deus não vai dar uma multidão, Deus não vai fazer Abraão pai de multidões se Abraão não consegue ser desprendido. Se Abraão está preso, peraí, eu dei um filho, eu dei um Isaac, ele está preso, como eu posso dar multidões? Eu dei uma coisinha para ele está preso, como que eu posso abrir uma porta maior? Eu dei algo pequeno, ele já está se perdendo, como que eu posso levar ele a outro nível? Ou seja, o que ele te deu está competindo com Deus, Deus não pode dar coisa maior. Se o pouco que ele te deu já virou uma competição ali, já está tomando o lugar de Deus. Então, a renúncia é necessário. Todos os homens de Deus que o Senhor, todos os homens de Deus, Jesus chamou, tiveram que abrir mão de alguma coisa. Tiveram que abrir mão de alguma coisa. Quando o Senhor me chamou, eu tive que abrir mão. Abrir mão de uma profissão. Ganhava bem, pastor, mas não se compara ao que eu ganho hoje. Então eu abri mão de uma profissão. Ah, para quê? Para virar um empresário? Não, Deus me deu talentos. Deus me fez um homem de Deus. Deus me fez um pastor. Deus me deu também a empresa hoje. Então Deus deu mais do que o que eu entreguei. E não foi fácil entregar, não foi fácil abrir mão. Como eu falei, no começo, as pessoas não entendiam, as pessoas me julgavam. Pessoas que eu amava, pessoas que estavam do meu lado. Porque não compreendiam, porque elas não ouviram o que eu ouvi. Mas quando nós fazemos isso, aquilo lá atrás foi uma semente que eu estou colhendo hoje. Então, quanto você estiver disposto a abrir mão, pode ter certeza que o Senhor estará disposto a te entregar. Então a chave é a renúncia, meu irmão. Que Deus colocar no seu coração. Que Deus pode querer te dar uma grande empresa, mas você está aí na sua pequena e
e é um ídolo, né? O ídolo a casa, o ídolo o carro, o ídolo o ministério. Uma vez eu estava jejuando, foi bem interessante isso. Tava lá no Nordeste, tava morando nessa época em Tupanatinga, e eu ia pegar o dinheiro no banco, que era 1 hora, que na cidade de Tupanatinga, na época que eu morava lá, só tinha um Banco do Brasil. Eu acho que não tinha nem a Caixa, só o Banco do Brasil. Então o banco mais próximo era 1 hora de viagem de carro, que era lá em Arcoverde, que era a minha conta era Bradesco, que a igreja de São Paulo mandava o sustento. E naquele período eu estava jejuando muito, orando. Aí eu fui lá e aí eu sentei, porque o banco acho que abria 10 horas, cheguei 9 horas na cidade, sentei num banco. Aí Deus falou uma frase. Deus falou comigo dentro de mim, não foi uma voz audível, mas você sabe quando Sim. Deus falou e ia falar como foi. Deus falou, não dá nem para explicar. Aí Deus falou assim comigo e eu entendi tudo. É interessante isso. Deus falou só uma frase e eu entendi tudo que ele queria dizer. Ele falou assim, ó, você jejua só por causa do seu ministério. Aí eu entendi que Deus estava falando assim, você jejua, ora, faz tudo isso porque você se preocupa só com o seu ministério, mas não está preocupado com o relacionamento comigo. E ali me quebrou. Falei, é verdade, Deus. Meu Deus. Eu estava fazendo um ministério, a pessoa, mesmo na obra do Senhor, pode fazer o ministério de um ídolo. Verdade. Você foi chamado para o ministério, tem que exercer o ministério, pastor, apóstolo, bispo, seja lá o seu chamado, mas não pode ser o seu ídolo. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E esse caminho da renúncia não é fácil. É verdade, pastor. Não é fácil. Você teve que renunciar, mas hoje agora você está em um patamar que nem precisa mais, né? Pastor, hoje a exigência é maior. Hoje precisamos renunciar mais, né? Porque sempre, cada vez, a exigência do Senhor será maior. Eu acho que para cada nível haverá uma exigência, né? E todas as estações da nossa vida, todos os ciclos, quando estamos em uma transição, estamos mudando de um nível para outro, de um tempo para outro, haverá uma exigência, haverá uma renúncia, né? Assim como essa estação que eu saí lá de Itaquá para voltar para São Paulo, uma pessoa veio falar comigo, né, falou, nossa, você está fazendo isso. Eu falei, ó, a mesma fé que me trouxe para cá é a mesma fé que está me levando. Porque para eu um dia estar lá, eu precisei de fé, porque eu cheguei lá naquela cidade sem carro. Eu estava morando de favor 3 meses na casa da minha mãe, com a minha família, em um quarto, eu, minha esposa e meus filhos, porque perdemos tudo. A igreja aqui em São Paulo fechou, pessoas nos abandonaram, e perdemos tudo. Fiquei um tempo trabalhando de Uber, tinha alugado o carro, não consegui pagar, perdi o carro, porque o meu eu já tinha entregado ele para pagar umas coisas da igreja, quando a igreja começou a entrar nesse processo. Foi um período terrível, que minha mãe se ofereceu para que nós fôssemos morar lá, cedeu um espaço para nós, um quarto, e ficamos 3 meses lá. Foi quando Deus falou para mim que era para eu ir para Itaquá. Deus me deu uma palavra e essa palavra me levou para lá. Chegamos lá e começamos do zero a igreja lá, pastor. Com 4 pessoas, um obreiro. Começamos do zero. E finalizamos lá com um galpão lá, 500 metros quadrados. Chegamos a ter 48 obreiros lá. Então eu cheguei lá com a fé. E essa mesma fé que me levou foi a mesma fé que me trouxe. E para eu também voltar, eu tive que abrir mão de algo. Eu tive que renunciar a algo. Que também não foi fácil. Então, para todos os níveis, todos os ciclos que o Senhor for te levar, Ele vai exigir. Ele vai exigir algo. Você vai ter que abrir mão de algo. Alguma coisa você vai ter que renunciar. Qual é o maior inimigo da fé? O maior inimigo da fé é o medo. O medo é o maior inimigo da fé. Nós, biologicamente falando, o medo é algo natural e é até uma arma de defesa. Costumo falar, eu moro no 15º andar. O que não me faz subir na minha varanda e ficar lá me equilibrando é o medo.
Esse é o medo biológico que me ajuda. Foi dado por Deus. É um sentimento. Mas também é um espírito. O espírito do medo que a Bíblia fala. Esse já é o que luta contra a minha fé. É tão interessante que lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14, a partir do 14 que nós lemos, que eu já tinha falado aqui, Deus deu talento para 3 servos. Um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. O que ele deu 1, quando o homem volta para requerer, aquele que tem 1, ele fala assim, eu tive medo e eu enterrei. Ou seja, exatamente o que bloqueou ele, o que fez ele enterrar, foi o medo. O medo do quê? Medo de não dar certo, medo de tentar e não conseguir. Eu costumo falar uma coisa, pastor, olha, eu tenho muitos arrependimentos, mas eu não tenho, no meu histórico, eu não tenho arrependimento de tipo assim, e se eu tivesse feito? O que não deu certo, eu sei que não deu certo, mas porque eu tentei. O que deu certo porque eu tentei. Porque o medo bloqueia. As pessoas não fazem, as pessoas não agem por causa do medo. E o medo, ele vem muitas vezes por uma grande mentira da nossa mente. Porque a mente mente, o senhor sabe disso, né? A mente mente. A mente. A mente mente. Mente. E ela vive mentindo para nós. A mente vive mentindo para nós. Nem tudo é o diabo, às vezes é a sua mente. Porque existem muitos barulhos na nossa mente. Existem muitos barulhos. Quais são os barulhos? Os barulhos são as preocupações. Os barulhos as contas que eu preciso pagar. Os barulhos são as situações que eu preciso resolver. Então esses barulhos vão nos atormentando, e a mente começa a mentir para nós. Eu acho que não vai dar certo não, hein? Isso daí, olha para onde está indo isso daí. É a sua mente mentindo para você. O amanhã, ele não é real. Então, o que a sua mente está falando para você que te fez acreditar ao ponto de ficar com medo? O que a tua mente está falando para você? Está mentindo para você? Porque amanhã não é real. Não chegou ainda. Então ela está mentindo para você. Uma das chaves para se manter, para ter essa constância, é constantemente você estar dominando a sua mente. A mente é a sala de controle. Se nós não tivermos domínio sobre ela, ela vai dominar tudo. E essa mentira que ela está pregando para você vai controlar a sua vida. Então, por isso que o medo, pastor, é o maior inimigo da fé, porque o medo bloqueia. E o medo, ele vem dessa mentira que a mente nos conta. Que pode ser uma influência maligna, sim, existe muito isso. Mas nem sempre. Às vezes a sua própria mente. Sua mente é algo tão poderoso, que é justamente essas vozes que às vezes você ouve na sua mente, né? Esse monte de voz que fica falando e amanhã, e não sei o quê, mas tem isso, tem aquilo, e esse barulho vai nos dominando. Aí você deita para dormir, você não consegue dormir. Por que você não dorme? Porque tem essas vozes falando, é sua mente mentindo para você, falando que não vai dar certo, falando que você não vai conseguir pagar isso. E aí, você vai acreditar na sua mente? É por isso que temos que ter uma palavra. Quando nós temos uma palavra de Deus, nós não damos atenção para essas vozes. Nós damos atenção para a palavra. Então, pastor, se tem uma coisa que hoje eu trago para a minha vida, é isso. Porque nem tudo é flores, pastor. A vida de um empresário, nós estamos contando aqui vitória, tal. Poxa, Deus abençoou. Me abençoou, graças a Deus. Mas ser empresário no Brasil não é fácil. Sim, para alguns, né? Não entendi. Para alguns, né? Para outros é mais fácil. Outros é mais fácil. Então, nós temos, nem tudo é flores. Só que eu preciso manter a minha mente sã.
Até aproveitando isso, ser atacado, que você saiu de um patamar, como você disse que empresário, Deus te deu uma empresa, você agora não está nem... Você, para quem não entende, o apóstolo Alexandre, ele ministra ainda a palavra, ele prega... Não tô desviado, não. Ele prega das igrejas, mas agora ele não está cuidando da igreja local igual eu, sou itinerante também hoje. Só não tenho empresa ainda. Mas qual ataque seria hoje para você? Você, vamos dizer, hoje você tem a sua empresa, se estabilizou, as coisas já estão andando. O Satanás ia atacar em quem você? Qual dúvida ele ia colocar? Qual finanças? É o que? Pastor, olha, se tem uma coisa que nós temos que lutar é contra algumas crenças antigas. Nós passamos por tanto tempo sendo provado, né? Quantos de nós aí, às vezes chegamos em algum lugar, mas nós passamos um período de tanta dificuldade. Eu passei tantos anos, sabe, tanta luta, às vezes chegava em um lugar, depois retrocedia, depois passava por aquela luta de novo. Então acho que tem um medo que paira ainda, é aquele tipo... De acontecer de novo. De acontecer de novo. Eu acredito que seja a luta da grande maioria, né? É aquele medo de passar de novo por determinada situação. Mas aí que entra, é mentira da minha mente, é mentira do diabo, é mentira de que seja lá quem for. Inclusive, algumas pessoas dizem que por que as pessoas bebem, por que as pessoas querem usar droga, por que as pessoas usam determinadas coisas justamente para calar essa voz da mente. Mas nós podemos calar a voz da mente, essa voz que contraria, através da palavra. Através da palavra. Então, como eu falei para o senhor, nem tudo é flores. Então nós temos as nossas guerras, temos as nossas lutas, mas todos os dias, pastor, quando a minha mente, quando há um pensamento de medo, de incerteza, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E eu controlo a minha mente. Eu tenho uma palavra e a palavra de Deus para minha vida não é essa. E ali eu começo a controlar, mandar informações para todo o meu corpo. Porque a palavra negativa na sua mente vai mandar informações para o seu corpo. A palavra positiva vai mandar informações para o seu corpo. E isso vai influenciar no ambiente. Então, quando alguma coisa... Olha só, para o senhor ver hoje. Hoje eu acordei 4 horas da manhã para trabalhar. E eu tive um problema no computador e eu precisava finalizar algo hoje. E logo às 4 da manhã eu fiquei até às 7 e nada resolvido. E aí foi quando eu me levantei, eu falei, eu não vou me preocupar com isso. Eu já estava começando a ficar preocupado porque eu precisava finalizar algo, tinha um horário. E começou a me dar uma preocupação. Quando veio a preocupação, eu automaticamente... Porque quando a gente tem conhecimento, pastor, a gente identifica. Isso que eu estou falando da sua mente mentindo. Quando você não tem consciência disso, porque às vezes isso para você é inconsciente, então você é guiado e você não sabe. Agora, quando você tem consciência, não é que não vai vir mais. Pelo contrário, vai vir. Só que você tem consciência, então você consegue analisar. Você consegue detectar. Opa, olha a minha mente mentindo aí. Eu me levantei, fui tomar café e falei a seguinte palavra: as coisas sempre dão certas para mim. Eu costumo falar porque minha esposa fala isso para mim, né? Que as coisas sempre dão certas para mim. Porque a gente já entrou em cada uma, por causa da minha fé, e ela fala, no final as coisas sempre dão certo para você, né? E aí eu peguei essa palavra e hoje eu falo isso para mim mesmo. As coisas sempre dão certas para mim. Eu voltei pro computador depois do café e consegui resolver, em questão de minutos, aquilo que eu estava mais ou menos 3 horas tentando. Então a minha mente ali tentou pregar algo, mas automaticamente, porque eu tenho consciência disso. Então eu tomei as rédeas do negócio, da sala de controle. Então isso, pastor, é uma das coisas que tem me ajudado, que virou a chave da minha vida. Uma das chaves é essa. É você ter esse controle para justamente não ser pego pelo medo. Porque o medo vai te bloquear, vai te parar.
Você falou, apóstolo, como é importante ter uma palavra de Deus, um rema, mas para você ter um rema, você precisa se encher do logos, do conhecimento da palavra. E você lançou algo muito positivo, algo tremendo, para a pessoa mergulhar no conhecimento da palavra, que a Bíblia fala no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Como ver essa ideia e qual é esse algo que é tremendo para o crente se aprofundar mais no conhecimento? Pastor, a Bíblia em si, né, ela é edificante, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas eu costumo falar uma coisa, pastor. Às vezes nós, como pastores, a gente cobra muito a igreja, né, de ler. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Há uma cobrança assim, né? Você precisa ler a Bíblia, ler a Bíblia. Só que você ler a Bíblia sem o Espírito Santo é em vão. Eu já vi homens que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eles não encontraram Deus. Pelo contrário, eles encontraram até contradições. Mas eles não encontraram Deus. Eu já vi pessoas que com um versículo que ela leu, ela encontrou a Deus. Porque é a rema. A rema que é extraída do Logos. Mas acho que se não tiver essa comunhão com o Espírito Santo, né, não vai produzir fruto. É lógico, mas eu vou ler até... Você precisa ler toda a Bíblia, precisa estudar, mas você precisa buscar essa parte espiritual, ter essa conexão com o Senhor. Eu me lembro a primeira revelação que Deus me deu nas Escrituras, eu não era crente ainda. Eu não era crente. Um pouco antes de eu me converter, pastor, o Senhor começou a me chamar. Me chamar. Foi usando pessoas e eu sem entender aquilo. Mas uma coisa que me impactou foi uma vez que eu estava no meu trabalho. Eu tinha uma Bíblia daquelas pequenas que eu ganhei, que só tinha o Novo Testamento e Salmos. E eu abri a Bíblia e saltou uma palavra. Era em 1 Coríntios, eu não me recordo qual era a palavra, mas aquela palavra saltou. E ali eu não tive entendimento do que era aquilo. Eu falei, o que é isso? Mas depois eu fui ter entendimento que aquilo era Deus falando comigo, que era a palavra rema, né? E aquela palavra veio e me deu uma vontade de ir para a igreja naquele dia. Pastor, eu não ia para a igreja, nem quando alguém me chamava. Naquele dia eu decidi, eu tive vontade de ir sozinho. Sozinho. Aí olha só, quando eu tô descendo do metrô, trabalhava no Barra Funda, encontrei um amigo, o amigo começou a falar de bebida, de droga. Já falei, não vou para a igreja não. Aí quando eu O inimigo. o inimigo. Você vê como que é a guerra espiritual, né? Aí quando eu cheguei lá no metrô, eu descia no metrô Patriarca na época, e quando eu desci na estação, uma senhora pedindo alimento, eu tava com a cesta básica na minha mochila, eu tirei um pacote de feijão, dei para ela começou a pregar para mim. Aí aquela vontade de ir para a igreja acendeu de novo. Então, pra você ver, né? O inimigo vem, mas o Senhor, ele... E ali eu fui para a igreja naquele dia, Deus falou comigo. E foi justamente essa igreja, depois que eu me converti, que eu passei a congregar, que me batizei. Eu só congreguei em uma igreja, pastor. Lá eu fui batizado, lá eu fui discipulado, consagrado obreiro, diácono, presbítero e pastor. De lá eu saí e abri a Deus Forte. E ali Deus falou comigo na palavra. E quando eu me converti, então, o Senhor foi me dando algo ali na palavra, nas Escrituras. Hoje eu estudei, eu fiz seminário, já, né, estudei teologia, mas na época eu não comecei a pregar depois que fiz teologia. Eu não comecei a pregar depois de seminário. Eu comecei a pregar naquele período que minha esposa ia trabalhar e eu ficava em casa. E ali foi a escola de Deus da minha vida. E ali o Senhor foi me dando a rema. Ali o Senhor foi me ensinando. Então, você aprender, você ter essa essência do Espírito, buscar a Deus,
E então estudar as escrituras, isso é poderoso, né? Não fazer isso sem essa essência, sem a essência do Espírito Santo, porque a palavra que vai te alimentar é a rema. Não tem jeito. É por isso que a pessoa ela pode ficar lendo as escrituras, se ela não tiver uma rema ali, o espírito dela não vai se alimentar. O que alimenta o nosso espírito é a rema. E como veio essa ideia de criar... Opa, eu quase derrubando aqui o copo. Criar esse aplicativo, algo foi inspirado, se fala assim, o povo está precisando da palavra, estão lendo muito pouco. Ah, sim, nós temos um aplicativo Que nós... é algo muito fácil, né? Que todo mundo ter algo nas mãos. Nós lançamos um aplicativo chamado Bíblia Pro, né? Esse aplicativo aqui, pastor, ele veio justamente pensando nos pregadores, nas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, né? Esse aplicativo aqui é a Bíblia Pro, onde nós colocamos aqui uma Bíblia, ela tem 13 versões bíblicas, é uma Bíblia digital, olha só. E nós temos aqui também, pastor, uma ferramenta chamada gerador bíblico. Esse gerador bíblico é uma ferramenta onde é feita com inteligência artificial, onde nós podemos gerar esboço, estudos teológicos. Então, essa ferramenta, ela é um auxiliador. Igual, né? A pessoa pode pôr estudo sobre anjo. Você colocar aqui estudo sobre anjo, ela vai trazer todo um estudo já pronto para você sobre anjo. Ela tem uma base de conhecimento bíblico. Então, qualquer assunto referente à Bíblia, ela vai gerar, tá? Através da inteligência. E aqui você tem também, na Bíblia Pro, outra ferramenta. Nós temos aqui um dicionário bíblico. Esse dicionário é um dicionário digital também, ó, de A a Z, onde você pode pesquisar palavras aqui de A a Z. Também palavras bíblicas, né? E temos também um organizador de sermões, de estudo, que é uma ferramenta que você pega todo esse estudo que você gerou aqui na IA, no gerador bíblico, e você pode utilizar para organizar. Esse organizador, pastor, podemos até selecionar aqui o título, podemos colocar se a mensagem é textual, expositiva ou temática. Aí você coloca a mensagem aqui e você vai baixar isso em PDF ou em documento Word, até em PowerPoint. Você baixa o arquivo já pronto e você pode guardar. Eu uso a Bíblia Pro para minhas mensagens, os meus sermões. Ela tem uma outra ferramenta ainda, pastor. A outra ferramenta que ela tem é um planner ministerial, onde o pregador pode colocar ali a agenda, ele pode colocar se tem uma urgência naquela agenda. Deixa eu abrir aqui de novo, que ele fechou. Então esse plano ministerial, você pode ter a sua agenda e também você pode organizar os seus sermões. Por exemplo, você baixou ali os sermões em PDF. Deixa eu abrir aqui. Você pode ter eles tudo através aqui do salvo no plano ministerial. Olha só. Legal. E até explica aí pro pessoal, que tem uns que não sabem como é o aplicativo, como funciona, como vai funcionar. Onde alguém que está assistindo quer adquirir a Bíblia Pro. E aí é só comprar e baixar, como funciona? Isso, você compra, ela tá pela Hotmart. A Hotmart já vai te enviar. Você vai receber um acesso no seu WhatsApp também. E esse acesso a pessoa vai acessar e no próprio aplicativo ele tem um instalador próprio. Tem um botão que a pessoa já clica e já instala no celular dela. Ela vai ter já uma senha, o e-mail dela que ela vai usar de compra, o e-mail e a senha também, que é o próprio e-mail. E ela vai entrar e já vai poder utilizar. Tem o plano gratuito, é o plano vitalício e o plano... Mensal? Não, o plano anual. Mas é uma ferramenta poderosa, viu, pastor? Tem abençoado aí, hoje já está cerca aí de 3.500
Há bastante gente. Pessoas aí que estão 3.500 3.500 pessoas utilizando a Bíblia Pro. Então, você interessado na Bíblia Pro, você que quer estudar a palavra, ter quantas versões da Bíblia? 13 versões, pastor. Olha que facilidade. As melhores versões. Você lê um versículo e fala, vou ver na outra versão, vou ver na outra. Você vai ter 13 versões para ver. E pelo que eu estava vendo aí, aposto, é fácil, né, de mexer. É fácil, é bem simples, Bem, né? não é complicado. Tem segredo, não. Qualquer pessoa, mesmo aquele que não... Ó, ele está instalado aqui, tá vendo? Ó? Ah, tô vendo. Ó, você faz o login e senha. E fácil de a pessoa mexer, de entrar na Bíblia, de fazer. Então é algo facinho de você aprender. Então, você estiver interessado na Bíblia Pro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tá? Só você entrar na descrição. Tem gente que não consegue achar a descrição do vídeo, mas então vai no primeiro comentário fixado. Ou vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, você compra, preço bem legal, algo que você vai te ajudar a conhecer mais dessa palavra, porque você se enche do Logos e aí depois vem um rema, né? É o conhecimento da palavra e depois dentro desse conhecimento Deus traz revelação dessa palavra no seu espírito. E essa palavra muda a história, muda a gente, transforma. Quando tiver ela aqui operando através do Espírito Santo, como foi falado lá no exemplo de Elias, né? O pão e a água. Verdade. Palavra e o Espírito Santo. É. Glória a Deus. 3.500. Vamos chegar em quanto? Qual é o alvo? Ah, pastor, aqui... Qual é o alvo? Tem algum alvo? 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Atingiu o Brasilzão. Pelo menos aí. E nós temos espanhol também, pastor. Espanhol? Também, a Bíblia Pro também, ela tem aí as a Bíblias versão tudo espanhol. tá tudo em espanhol. É, a versão espanhol. Olha, quem quiser treinar o espanhol. A inteligência IA responde em espanhol. Vocês estão percebendo que o apóstolo está em outro patamar, né? Eles entendem da inteligência artificial, de criar aplicativo, ele tem cursos, ele tem vários projetos, isso tem a ver com a empresa dele, mas acho que 100% voltado para o povo cristão, né? Sim. Nós trabalhamos 100% com o povo cristão, pastor. Inclusive, nós estamos para fazer um evento presencial aí, o pessoal que é de São Paulo. Logo mais nós vamos estar fazendo esse evento presencial, onde nós vamos dar ali um workshop, que a gente chama de CRD, Cristão Reinando no Digital. Porque assim, pastor, Deus me deu algo, né, no marketing digital, foi Deus que me deu. E eu preciso passar isso adiante, eu preciso abençoar pessoas e ensinar isso. Nós temos os nossos cursos que temos abençoado muitas pessoas, né, online, muitas pessoas mesmo. Nós temos hoje mais de 5 mil alunos nos nossos cursos. Só que agora o Senhor tem falado comigo de levar isso no nosso workshop CRD e trazer essa coisa mais de perto, ensinando as pessoas ali a realmente a fazer algo ali no digital, tanto na questão ministerial como profissional. Viver uma renda, ter uma renda financeira. Isso. Nós vamos ensinar tanto ela a usar a inteligência artificial, o marketing digital, ela pode estar utilizando isso tanto na empresa dela, nos negócios dela, como também no ministério. E é algo tremendo, porque você, meu irmão, aqui tá uma chave poderosa, né? Você pega o trem, o metrô, que eu tô sem carro agora, todo mundo tá olhando para cá. Ninguém olha para o lado, ninguém olha. Todo mundo tá com a cabeça baixa. E aí você pode gerar renda aí de uma forma extraordinária, porque tem muita gente que procura, né, nessa área financeira. Ah, pastor, tô quebrado, não sei o que fazer. É um meio de você gerar uma renda. Ô pastor, até abrindo um gancho aqui, quando eu comecei a mexer com marketing digital antes, inclusive lá em Itaquá, nós pagávamos aqueles carros de som para às vezes divulgar algumas campanhas. Nós fazíamos umas campanhas e eu pagava um carro de som para sair no bairro, né? Divulgando ali a campanha, o pregador que estaria. Eu lembro que eu pagava cerca de 30, 40 reais para o cara ficar 1 hora. Quando eu descobri o tráfego, eu pagava esse valor que eu pagava, eu alcançava quase Itaquá inteiro durante um dia. E mais resultado. E tinha mais resultado. Através do tráfego, eu tenho
Inclusive, Você nesse explica que é tráfico, senão os outros vão pensar que é outra coisa. o tráfego pago, né, que é o tráfego direto que nós falamos, do Facebook, nós Que pagamos é anúncio. para fazer anúncio, para o Instagram, o Facebook entregar ali o seu anúncio. E nós criamos algo que se chama evangelismo digital, né? E através do evangelismo digital nós ganhamos pessoas que às vezes estavam do lado da igreja, mas não conheciam a igreja. Nossa igreja era um pouco escondida. Então o que que nós fizemos? Nós começamos a fazer o anúncio e pessoas que eram da rua de trás, pessoas que eram próximas. Eu fazia o tráfego ali cerca de 2 a 3 quilômetros da nossa igreja e a igreja começou a ter uma visibilidade assim, porque muitas pessoas não conheciam a igreja mesmo morando ali próximo. E começamos a ter um resultado. Eu lembro que eu ganhei um músico que estava afastado do Senhor, voltou a tocar na igreja, veio congregar conosco. E aí foi onde eu criei o evangelismo digital. E no workshop CRD, nós falamos sobre isso também. O evangelismo digital é um meio aí para pastores estar utilizando isso também para o ministério. É uma ferramenta poderosa. Tem a igreja do meu filho, mas só que eles estão investindo no Instagram. Mas no orgânico, que eles têm muito jovem, eles fazem uns vídeos bem dinâmicos e tá tendo muita gente indo na igreja por causa da rede social. E aí até o pastor, o meu filho, estava falando que ele gastava dinheiro com panfleto para evangelizar e pouco resultado. E ele falou, não, melhor investir nas redes sociais. Então você, pastor, líder, às vezes você já fez tanta coisa, né? Evangelizou, já fez cruzado, já fez isso, já fez aquilo e não está tendo resultado. É um meio, né? É verdade. Não, o evangelismo digital, como o senhor mesmo falou, as pessoas hoje, elas estão aqui, ó. Então, se você quer ter visibilidade, você tem que estar aqui. Então, aqui é um meio de você alcançar as pessoas. Então, através do tráfego, através do evangelismo digital, você consegue alcançar as pessoas dentro da casa dela. Eu até costumava falar para os meus obreiros, eu tenho uma equipe de evangelismo 24 horas por dia, trabalhando. E era o meu anúncio que estava rodando, anunciando o ministério, a palavra. Que é bom que essa equipe não reclamava. Não reclamava. Trabalhava ali 24 horas por dia. Apóstolo, eu queria pedir que você orasse aí para o público aí, abençoasse, Deus te usasse aí na oração e Amém. transferisse que você tem a capa, como o pessoal gosta de falar, o pentecostal, né? Transfere a capa aí, seja a capa de ser um empresário ou um milagre que você precisa. Talvez alguns não querem ser empresário, mas que está precisando de um milagre de cura, está precisando de um milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia de hoje. Pai, muito obrigado Sim, Pai. por esse momento, Senhor. Meu Deus, eu quero orar agora por cada ouvinte, cada pessoa que está acompanhando, Senhor, o Podercast. Amém. Senhor, que toda palavra, Senhor, que foi ministrada nesse ambiente, venha alcançar, Senhor, essa vida agora, que ela seja edificada, Senhor, que tudo que ela ouviu nesse programa venha, Senhor, trazer um resultado de fé, um resultado espiritual, um resultado na vida financeira, um resultado, meu Pai, na saúde. Espírito Santo, eu te peço, abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, Aramachula Raesou. Deus amado, Pai querido, levanta, Senhor, homens e mulheres com essa unção, com essa fé. Esta fé, Senhor, que não para, que não deixa, Senhor, parar, mas que é constante. Amém. Pai, levanta provocadores de milagres. Levanta, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu abençoo os Teus filhos. Eu abençoo a vida do pastor Ares. Amém, Deus. Eu abençoo este programa. Amém. Eu abençoo esse podcast. Pai, que a Tua multiplicação Amém. venha a ser notória nesse ambiente. Tua prosperidade, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E glória a Amém. Deus. Glória a Deus.
Para encerrar, apóstolo, fala suas redes sociais, o Instagram e o YouTube para o pessoal. No YouTube do apóstolo ele estava fazendo live. Tem muita live muito abençoada. Ele deu uma parada, mas disse que vai voltar. Mas tem umas palavras muito fortes lá. Fala o arroba aí do Instagram, do YouTube. Instagram é Alexandre Oliveira 2025. E no YouTube o meu canal é Apóstolo Alexandre Oliveira. Acredito que a próxima segunda-feira, agora, eu não sei, que dia que é hoje, pastor? Hoje é 25. 25, né? Acredito Quando nós que estamos gravando aqui. acredito que entre segunda agora ou a próxima, nós vamos estar voltando com as nossas lives, né? Toda segunda-feira às 20 horas. E eu quero te convidar a estar lá, segunda-feira às 20 horas, está participando da live conosco. Vai lá no canal Apóstolo Alexandre Oliveira, se inscreve já no canal para você ser notificado. E é isso, meu pastor. Apóstolo, obrigado. Que Deus continue abençoando você, a sua família, o ministério, a empresa, possa crescer Amém. e ser abençoado. Amém. Você quiser a Bíblia Pro, estudar, mergulhar, vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.